Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades. Programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em prol de todos os alagoanos. E o programa de hoje, muito importante, muito interessante. Vamos trazer nosso amigo Galba Novaes Neto, presidente da Câmara Municipal de Maceió, vai tratar aqui de que forma tem conduzido aquela casa tão importante que é a Casa de Mário Guimarães, porque está no ar o programa Personalidades. Estamos de volta com o programa Personalidades e hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Galba Novaes, que veio aqui falar com você, falar com a sociedade maceioense e também prestar conta desse grande trabalho que vem desenvolvendo vereador Galba Novaes de Castro Neto. Eu quero primeiro agradecer em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, a sua vinda, deixar a casa de Mário Guimarães para vir aqui falar com o povo de Maceió e dizer que é um grande prazer, de verdade, recebê-lo. Mas antes, claro, queria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é Galba Novaes de Castro Neto? Neto, primeiro dizer do prazer da gente poder estar participando do programa. Já temos uma amizade de algum tempo. Admiro muito a forma como você vem se destacando, desenvolvendo esse trabalho. Obrigado. Na nossa mídia. É um espaço importantíssimo para que a gente possa estar fazendo essas divulgações, trazer um pouco mais de informação para a sociedade, informações boas, positivas, para mostrar que realmente existe sim um lado da esperança, sempre muito importante de ser alimentado. E é essa situação que faz com que a gente consiga se reinventar, se reestruturar, e principalmente num momento tão adverso como a gente vem vivendo, dessa reinício pós-pandemia. A gente espera que essas boas notícias façam com que a sociedade ela se sinta mais motivada a se reestruturar e a gente conseguir alcançar esses dias melhores, esses dias felizes dessa cidade maravilhosa que a gente vive. E Galba Novaes Neto é um sonhador. É um jovem que aprendeu a admirar a política com bons e maravilhosos exemplos, que eu tive o prazer e a satisfação de ter dentro de casa, mais especificamente o meu avô, que sempre foi meu espelho, não só para mim, mas para toda a família, para meu pai. E, logicamente, isso se desenvolveu e amadureceu muito, acompanhando também meu pai. Então, quando você, a partir do momento em que você tem como seu espelho, seu herói, e todos os filhos que tem o orgulho de dizer que tem um pai presente, um avô presente, sempre vão se espelhar nessas figuras. Eu tive a grande satisfação de ter os meus heróis dentro de casa e conseguir, diante de todo um cenário que foi se apresentando, poder seguir também esse caminho. E hoje a gente está tentando desenvolver essa ação junto com a nossa Câmara e tendo hoje a grande satisfação de poder estar presidindo a casa que me acolheu no meu terceiro mandato, 3 mandatos. Geralmente a gente escuta muito filho de peixe, peixinho mas esse seu peixe foi duplo, Foi o avô e foi o pai. E aí, eu tenho uma informação aqui até para dividir com o pessoal de casa. Em 2012, você foi pela primeira vez testar as urnas, e isso mostra a força da família Galba Novaes. Com 8.939 votos, você assume a casa de Mário Guimarães na condição de vereador. Eu perguntaria, enquanto via papai e o vovô, era uma coisa. Primeiro dia na casa de Mário Guimarães, eu perguntaria, deu para dar uma tremedeirazinha, vereador? Muito. É um choque. Verdade. É um choque. Quando a gente está acompanhando, vendo as situações acontecer e que você não é o foco daquela situação, Neto, é muito diferente o cenário. A coisa se apresenta de uma forma muito desafiadora. A responsabilidade, a forma como você passa a encarar toda aquela situação, os desafios que se apresentam de uma forma totalmente particular e diferente, são muito, muito grandes, e a gente aos poucos foi amadurecendo, foi entendendo a dinâmica da casa e tentando fazer o nosso melhor. Tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, eu me dedico muito para conseguir alcançar o melhor resultado possível. E não seria diferente numa responsabilidade tão grande, já tendo essa história política, como eu inicialmente coloquei, de ter podido trilhar o caminho das minhas grandes referências na vida e poder ainda mais ter a responsabilidade de representar a sociedade da nossa cidade, a sociedade maceioense, ter conquistado essa confiança. Então isso me trazia uma bagagem de responsabilidade muito maior. E eu, com a mesma firmeza, com a mesma responsabilidade, com os grandes desafios que essa situação poderia criar, alguns medos, alguns receios, a gente conseguiu vencer e transpassar todos eles. E aí conseguimos mais uma vez conquistar
à sociedade por um segundo mandato, já no terceiro mandato, e hoje, como eu disse a você, com esse grande desafio que é conduzir a casa. Eu vim de 2 mandatos praticamente de oposição, então era uma situação de um cenário, eu estava numa outra ponta da situação, das discussões, né, a nível municipal, e agora eu passei para um outro cenário, um cenário de situação, um cenário de conduzir uma casa plural, como é a nossa Câmara, com mais 4 vereadores, então hoje somos uma composição na atual legislatura de 25 vereadores, né, cada um com suas bandeiras, com suas lutas, com suas personalidades, com seus comportamentos, e não é nada fácil você conseguir conduzir tudo isso, mas com muita participação, com a discussão de forma muito coletiva, abrindo sempre esse espaço para que a gente pudesse fazer todas as decisões de forma compartilhada, eu acredito que a gente está alcançando bons objetivos. São 10 meses, né, da nossa atual legislatura, 10 meses que foram muito intensos, como eu também colocava no início da nossa entrevista. Maceió passa por uma situação que eu acho que jamais foi pensada. Nós estamos vindo de um cenário de pandemia, com a cidade praticamente metade, ou um terço, um pouco mais que isso, quase metade da cidade, com um grande problema estrutural por conta do afundamento dos bairros. Isso mexeu com a estrutura econômica e emocional de toda a cidade. Então, é esse o cenário que a atual legislatura da Câmara conseguiu se deparar nesse momento e está tendo esse desafio de colaborar para que esses transtornos sejam minimizados. E eu acredito que com muito esforço, com essa ajuda, com essa busca coletiva de achar esses resultados, que a gente vai conseguir trazer essa resposta para a sociedade. Resgatar esse sentimento da boa representatividade. Eu acho que é muito importante, muito mais do que o discurso. As ações efetivas que a gente está conseguindo trazer dentro desses resultados vão fazer esse resgate da nossa sociedade com essa confiança. Que você está muito bem preparado para dirigir aquela casa muito forte. Mas voltando só para o seu primeiro mandato, que é uma coisa que chama atenção, até porque é muito fácil dizer, mas hoje ele é presidente da Câmara, e quem não o conhece, aqui no programa Personalidade, vai saber porque você chegou lá. E tratando, claro, em 2012, no seu primeiro mandato, você herda uma coisa muito importante da família Galba Novaes, que é a região do Tabuleiro. Eu diria que a família Galba Novaes, ela tem uma participação, eu diria, de quase 70% nas mudanças, né, nas políticas públicas do Tabuleiro dos Martins, e foi, claro, se estendendo. Isso, eu diria que até para você, para a condução dos seus projetos, eu acho que a questão social foi onde você se descobriu, né? Porque onde está, dentro do bairro do Tabuleiro, hoje não, você já se expandiu, até porque você e seu pai já fazem um trabalho bastante avançado. Mas naquela época, 2012, eu falo até como cidadão, e que acompanha o trabalho de vocês, ali foi um momento assim, de dar continuidade ao seu pai, não é isso? Exatamente, Neto. O Tabuleiro é a nossa base, as nossas raízes, toda a nossa história familiar e política foi construída dentro do bairro do Tabuleiro. Então é muito importante que a gente, dentro dessa situação que vivenciamos em toda a vida, que foi desenvolvida a nossa personalidade profissional, política, pessoal, lógico que isso ajudou demais a fazer essa formatação que a gente hoje construiu. O nosso trabalho social, e uma das coisas que mais nos deram orgulho e nos dão orgulho até hoje, é o trabalho do nosso instituto, uma ideia lá atrás pensada pelo meu avô, né, que foi de uma forma muito embrionária, até certo ponto precária, e que a gente foi ao longo desses anos, quase 20 anos do Instituto Galba Novaes, conseguindo desenvolver, né. São várias ações ligadas ao esporte, ligadas à inclusão social, ligadas aos atendimentos médicos, a falta do poder público que muitas vezes acontece, principalmente nos bairros de periferia. Então, são esses objetivos, esses anseios, essas buscas que a sociedade sempre teve e que tinha, né, com muito prazer, essa referência na minha família, na figura do meu pai, do meu avô, né, e agora, mais recentemente, com essa minha participação, e que a gente tinha esse anseio de, através da política, ser um mecanismo transformador para ajudar a mudar essa realidade, a fazer com que essas instituições não fossem mais tão necessárias, que elas viessem para complementar, para ajudar, para dar um plus, mas que não fossem essenciais, que o poder público tivesse o seu trabalho de uma forma mais efetiva, né, sendo utilizado para essas circunstâncias, e que as instituições elas viessem como um plus, como um facilitador, como uma melhora de vida, como uma busca de talentos através do esporte que transforma tantas vidas. Nós temos o prazer hoje de revelar grandes talentos no esporte.
o campeão mundial de jiu-jitsu, o campeão europeu de jiu-jitsu é o mesmo atleta, são figuras formadas através de um trabalho do Instituto Galba Novaes. Nós temos grandes jovens, né, que estão sendo descobertos, tirados da ociosidade através desse trabalho de inclusão feito pelo esporte. Então, são situações que trazem muita satisfação, felicidade e que, logicamente, a política fez com que a gente tivesse um facilitador para desenvolver essas ações. Então, ideias pensadas lá atrás, de uma forma, como eu disse, às vezes até não inimaginável na proporção que tomou, sim, mas que a gente conseguiu desenvolver e espero que a gente consiga expandir cada vez mais. Porque essa é a ideia. Um bom representante, a pessoa que quer colaborar e ajudar a sua sociedade, ela tem que cada vez mais se dedicar e buscar inovações para que isso se transforme, como eu disse, de forma efetiva na vida das pessoas, deixando o discurso um pouquinho de lado. Mas as ações práticas, elas realmente fazem com que esse sentimento ele seja cada vez mais reavivado na vida de todos. E aí, mesmo sendo oposição no primeiro mandato, os 4 anos, vamos já para o segundo, e você deixa seu carimbo lá com alguns projetos do primeiro mandato já para o pessoal, né, do bairro do Tabuleiro, isso é muito gratificante, porque eu acredito que a relação que você criou dentro, mesmo sendo oposição, né, fez com que seus projetos, dentro daquilo que fosse um benefício para a sociedade local, né, pessoal do Tabuleiro, isso aí eu acredito que foi aprovado, de uma forma, né, pelo que eu estava analisando aqui um pouco da tua história, e isso eu digo sempre que vale mais as relações do que o próprio compromisso do mandato, né? Vale muito as relações, é um desafio um pouco maior, as dificuldades são muito mais evidentes quando você faz um mandato de oposição, né, por conta justamente da falta de acesso através de algumas situações que dependem dessa interação entre legislativo e executivo, mas isso não faz com que a gente se limite ou cause nessa situação um obstáculo limitador ou um empecilho para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Pelo contrário, isso faz com que a gente se sinta mais motivado, né, tendo a confiança da população e a responsabilidade sobre esses mandatos que a gente já vem ao longo dos anos conseguindo conquistar, para que cada dia que passe a gente consiga transpassar as dificuldades e alcançar os objetivos. E assim a gente vem fazendo ao longo desses anos. E aí, arrematando um pouco a tua história, para que o pessoal de casa possa conhecê-la, em 2016, o vereador Galba Novaes de Castro Neto foi reeleito com 6.648. Me chama a atenção, quase 2.000 votos a menos. Eu acredito que foi naquela composição bem difícil, né, que realmente foi difícil para todo mundo, foi um ano eleitoral muito chato. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que mesmo sendo um ano, pessoal, difícil de Covid-19, em 2020 ele é eleito com 6.111 votos no período do Fica em Casa. Todo mundo fica em casa, que equivale, né, a média aritmética a quase 12 mil votos, se todos fossem votar. Eu diria que isso é um prazer muito grande de fazer mais pelo povo, né? Um desafio. O susto da segunda eleição, desse momento desafiador de oposição, fez com que a gente se sentisse mais motivado a trabalhar ainda mais, a tentar buscar mais situações que fossem efetivas na vida da população. E isso foi abraçado por todos. Então, as nossas ações sociais cresceram, a gente desenvolveu isso através de outras parcerias, através de outras instituições em outros bairros, crescendo as ações de forma normal que se desenvolve através da política, buscando a melhoria estrutural de saúde e de educação em outras regiões de Maceió, e isso foi compreendido por todos. Então é uma satisfação realmente, Neto, você, a partir do momento que você está na política, desenvolvendo as suas ações e que você tem a resposta positiva da sociedade, isso dá um norte, isso orienta para que a gente esteja identificando que está no caminho certo. Então, eu acredito que isso foi um reflexo, uma resposta positiva, me deu mais energia para que a gente continue nessa luta política. Como eu te disse, eu não sei me dedicar um pouco em parcela, eu só consigo fazer por inteiro, eu só sei me dedicar 100%. E toda essa dedicação, eu acredito que está tendo essa resposta positiva e nos motiva a continuar nessa caminhada cada dia mais forte, nos sentindo desafiados para conseguir novas conquistas. E novas conquistas, já que a gente falou do mandato 2020, em 2021 você assume, claro, a presidência da Câmara Municipal. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha. Pessoal, a gente volta já, viu? O vereador vai tomar uma aguinha, eu também. Voltamos já. Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais.
Chuveiro Max Banho Lorenzetti por R$ 69,90. Porcelanato tipo A Elizabeth por R$ 39,90. Cabo flexível Sil por 5 vezes de R$ 41,90. Caixa d'água 1000 litros Forte Leve por 5 vezes de R$ 75,90. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades e hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Galba Neto. Veio falar um pouco aí dessa gestão. Vamos se aprofundar um pouco, vereador, agora na parte dos 10 meses de trabalho. Eu queria dizer para você que eu estava olhando um pouco o trabalho de toda a composição da mesa e é gratificante, principalmente na questão da devolução de 2 milhões que vocês fizeram agora. Eu queria que você explicasse ao pessoal de casa, porque realmente a gente se vê na questão política, principalmente no legislativo, faltar dinheiro. Agora, devolver, que novidade boa é essa, vereador? Pois é, Neto, é um exercício necessário. A gente teve um aumento, né, do número de vereadores, isso logicamente implicaria numa estrutura necessária maior para poder abarcar esses vereadores, e esse orçamento ele não cresceu proporcionalmente ao que a gente precisaria para manter a realidade que era mantida no passado. E assim como é feita de forma muito prática na vida de todo pai de família, quando você enfrenta uma dificuldade financeira na sua casa, você passa a ter algumas necessidades de cortes. Verdade. Você vai adequando sua realidade. E assim a gente fez à frente da administração da Câmara. Quando nós recebemos as informações do que a gente teria de orçamento durante o ano, o que é mais importante se fazer é um planejamento. E dentro desse planejamento a gente foi identificando onde seriam necessários alguns cortes, porque o orçamento não era ideal para manter, como disse, a realidade do passado, e assim foi feito. Então, repactuamos alguns contratos, cortamos alguns outros, né, foram anulados de forma definitiva. Conseguimos aí, com a compreensão de todos os vereadores, da mesa diretora, a não nomeação de alguns cargos também, porque a gente tem um grande gargalo, principalmente na questão do número constitucional de responsabilidade fiscal do número de pessoal. Então foi necessário também esse corte mais efetivo nas nomeações, e assim a gente conseguiu esse exercício. Então, de forma prática, não é uma devolução de recursos, mas dentro do planejamento que era feito, do que se estava orçado, do que se estava planejado, a gente teve que fazer uma diminuição desse planejamento, uma diminuição desse orçamento, para poder adequar à nova realidade. Então, só nos 3 primeiros meses de levantamento, a gente já conseguiu uma redução de gastos de aproximadamente mais de 2 milhões de reais. Atualizando esses valores, eu acredito que isso já deve ter sido superado em algum montante a mais. Mas, como disse, uma realidade necessária que, com muita compreensão, com ajuda, com a cooperação de todos os vereadores, a gente vem conseguindo alcançar esse objetivo, sem perder a efetividade das ações do Legislativo, que é importante. Às vezes a gente poderia fazer um corte tão traumático que isso viesse a prejudicar o desenvolvimento das ações do poder, mas não foi o caso. Então a gente conseguiu, com um exercício, com compreensão, com cooperação dos outros vereadores, fazer esse exercício de diminuição de despesa sem perder a efetividade das ações desenvolvidas pelo Legislativo. Coisa boa. Vereador, semana passada, eu estava até observando no jornal local, você conseguiu, com muito trabalho, que não foi fácil, ler em plenário o parecer da LDO. Não é isso? Isso. Eu acredito que esse trabalho feito por você e toda a mesa vai facilitar por demais, a partir de agora, o trabalho dos vereadores, dos seus pares, como a gente tanto fala. Isso foi árduo, mas você conseguiu, né, vereador? Foi árduo porque, como todas as situações de poderes legislativos, uma casa plural, que tem tantas bandeiras e tantas situações a serem apresentadas, todos aqueles vereadores eles querem apresentar suas propostas e merecem esse espaço necessário para fazer suas análises e apresentar as propostas efetivas para alcançar aqueles objetivos que muitas vezes o segmento que ele representa, sim, o bairro que ele representa, eles levam essa necessidade ao vereador. Então, não bastasse as próprias necessidades do ano legislativo, a nossa LDO e a nossa LOA, que dentro em breve deve estar sendo enviada, nós ainda tivemos que, somado a essas dificuldades, ter que analisar o orçamento do ano passado que não foi votado. Então, foi uma atribuição, uma tarefa a mais. Você imagina o que é você pegar... Nós vamos, nesse ano corrente, aprovar uma LDO e 2 orçamentos, essa atual legislatura. Então, é um esforço acima do normal.
mas que, como eu disse, com muita cooperação, eu tenho muito a agradecer a todos os vereadores. Seu nome é trabalho, né, vereador? É trabalho, então, mas é um trabalho coletivo, prazeroso, um trabalho coletivo. De equipe. Então, já que é um equipe. trabalho prazeroso e de equipe, o meu amigo Maceió Rufino, roda aí, vamos ver como é o dia a dia da Câmara Municipal de Maceió. Roda o vídeo. Aí está, pessoal, trabalho árduo da Câmara Municipal de Maceió. Vereador, no começo do mandato é natural, existia um impasse muito grande entre a Câmara e o prefeito de Maceió, JHC, né, o cobertor era curto, não se esticava tanto, existe o compromisso natural do mandato que precisa ser atendido, os cargos. Está tudo resolvido? Como é que está essa relação? Ainda tem vereador lá sem dormir? Não, acredito que sem dormir não. Todos os vereadores são muito colaborativos com a gestão. Ajudam demais. O prefeito é um prefeito muito bem intencionado, determinado. Dentro desses 10 meses conseguiu aí implantar algumas ações que mudaram definitivamente a vida do maceioense, a exemplo do Bolsa Escola Municipal, que também teve uma colaboração e uma participação muito efetiva do nosso Poder Legislativo, aprovando isso em tempo recorde, né, um incentivo importante para que as famílias tivessem segurança alimentar para retornar às unidades de ensino, né, nessa retomada pós-pandemia, a redução da passagem de ônibus, mais recentemente agora, inclusive está sendo apreciada pela Câmara, a gratuidade para os estudantes, né, o passe livre estudantil. Então, são situações que existem essa sinergia. O Poder Legislativo tem a intenção de fazer o seu melhor, o Poder Executivo também está se esforçando para fazer o seu melhor e acredito que dentro dessas discussões existem algumas situações que precisam ser aprimoradas, mas jamais uma situação que busque um outro interesse que não seja a melhoria da qualidade da população maceioense. Então, tudo o que acontece, que aconteceu e que virá a acontecer, elas são situações necessárias do processo para que a gente alcance sempre esse objetivo, melhorar a vida de Maceió, melhorar a vida do maceioense. Uma coisa que eu não posso deixar de tocar no assunto, até porque isso vai lá do governo Rui Palmeira, aliás, Rui Palmeira, que foi, você já trabalhava para isso, claro, eu acho que é hora de enaltecer o trabalho do vereador Galba Neto,
é a questão da salarial dos agentes de trânsito. Graças a Deus, conseguiu resolver aquilo. Conseguimos com muito custo, Neto. Boa. Foi uma luta muito grande. Uma das categorias que sempre entenderam que eu tive uma identificação muito grande com o servidor público, sempre busquei essa valorização, acho extremamente importante. O servidor é a memória, é a mola mestra, né, de toda a administração pública, de toda a cidade. As gestões passam, os vereadores passam, a prefeitura, os prefeitos, os administradores passam e os servidores permanecem. Então eles precisam se sentir motivados e com a estrutura necessária para desenvolver as suas ações e fazer com que a nossa sociedade desenvolva. Então a gente teve essa busca, né, pelos agentes de trânsito. Infelizmente, no passado, não tivemos a sensibilidade necessária para entender que precisaria se ter essa equiparação salarial. Não era algo tão traumático, tendo em vista o que a gente conseguiu agora nesse atual ano, um ano de dificuldade financeira, né, que mesmo assim a gente conseguiu implementar. Então, com um bom diálogo através do superintendente André Costa, quero agradecer aqui de público ao superintendente que também se empenhou bastante, e principalmente a sensibilidade, o compromisso e a responsabilidade da atual gestão do prefeito JHC nos proporcionaram poder fazer no mês, né, que se comemora o mês do agente de trânsito, no mês de outubro, a gente poder fazer a assinatura dessa lei. Então, eu tive um prazer mais que especial por ele entender, identificar na minha luta essa referência para que esses agentes alcançassem esse objetivo. Ele me deu o prazer de promulgar. Ele poderia ter feito essa sanção, que é uma atribuição do prefeito, né, mas ele entendendo essa identificação que houve dos agentes e essa conquista que a gente teve, a satisfação que eu estava tendo naquela luta, naquele momento da efetivação, me deu o prazer de promulgar. Então, com a presença do prefeito, do vice-prefeito de Maceió, os representantes da categoria, nós fizemos essa promulgação ainda na última semana de outubro e demos esse presente para os agentes de trânsito. Presidente, estamos encerrando o nosso programa, já meia hora, falei para você que passava rápido. Passa rápido. É muita coisa para falar com a Câmara de Maceió, tem que ser um programa o dia inteiro, viu, senhor? Então vamos marcar depois, né, lá no meio do seu mandato, você dá uma passadinha aqui novamente. Vai ser um prazer. Mas eu queria encerrar por duas situações. Primeiro, elogiar, com 10 meses de mandato, não estou vendo aqui um cabelo branco, isso é coisa boa. A genética é boa, a genética é boa. Segundo, você bota sua mola para acompanhar o seu pai, Galba Novaes. Tem que ter, a disposição ali, né, é grande do homem. E terceiro, eu queria encerrar, olha para aquela câmara ali, a tua câmara, e fala com o povo de Maceió, em nome da Câmara Municipal de Maceió. Eu quero, mais uma vez, dizer a toda a sociedade maceiense que ela tenha certeza da efetividade das ações do Poder Legislativo. A Câmara Municipal ela está empenhada de forma muito proativa, de forma muito dinâmica, a desenvolver o melhor trabalho para representar bem a sociedade. Isso não vai simplesmente parar no discurso, ou em uma ação, ou em uma peça publicitária. Isso vai realmente acontecer de forma efetiva, como já vem acontecendo ao longo desses 10 meses, de forma de projetos, em forma de ações que estão mudando e ajudando a vida do cidadão maceiense. É isso aí, pessoal. Conversamos com o vereador Galba Neto, presidente da Câmara Municipal. Vereador, quero, em nome de todos nós que fazemos o programa Personalidades, agradecer a sua vinda aqui para conversar com o povo de Maceió. Eu quero, na pessoa de Marcos Chola, Marquinho, muito obrigado, Marquinho. Você foi especial de seda, como diz a história. Meu amigo César, obrigado, César. A vinda do nosso vereador aqui também tem seu papel. Enfim, eu quero que leve o abraço a cada vereador. Tenho vários amigos lá. Digo, ó, Netão disse que o programa está à disposição, eu acredito que cada um deve sim vir conversar com o povo, então quanto você abriu hoje nessa porta, e faça daqui, presidente, sempre o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Muito obrigado, Neto. Eu quero realmente lhe agradecer, desejar muito sucesso no seu programa. Você é muito merecedor de tudo isso que está acontecendo. Há muito tempo já se dedica a levar essa boa informação. Como eu disse, momentos como esse, espaços como esse, eles deveriam ter maior proporção na nossa sociedade. A sociedade ela está carente de boa informação, de informações e de notícias positivas. A gente abaixa todas as situações de dificuldade da nossa própria vida. Então a gente saber que tem a esperança de que dias melhores aconteçam, sabendo das boas informações dos projetos que estão sendo desenvolvidos, você leva essa informação com muita credibilidade, com muita propriedade. É uma situação que a gente realmente tem que enaltecer, tem que parabenizar. Parabéns, desejo muito sucesso, vida longa. Leve abraço ao seu programa. Pai, diga que depois Darei. eu quero falar com ele. Tá bom? Sim, tá jóia. É isso aí, gente. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa nova casa, Hotel Tambaqui. Se você tem algum parente, algum amigo que vem em Maceió,
Aí, ó, Maceió Rufino, bota aí embaixo o telefone do Hotel Tambaqui. Aqui você junta a sua família com a família Tambaqui, sem contar que está no coração da melhor praia de Maceió, que é a praia da Pajuçara. Lembrando também que a Carajás, Carajás, maior home center do Nordeste, também abraça esse contexto, esse complexo de comunicação, levando esses profissionais para conversar com você, tá bom? Na direção cinematográfica, o meu amigo Maciel Rufino, na direção técnica, Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Valeu!